Oi, minhas lindonas, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Vídeo novo pra vocês aqui no canal e hoje eu resolvi trazer um vídeo diferente aqui pra vocês. No vídeo de hoje a gente vai fazer as unhas juntas, ou melhor, eu vou fazer as minhas unhas junto com vocês e aproveitar esse momento que as minhas unhas estavam terríveis, acabadas, vocês vão ver aí no vídeo. Eu mostrei a realidade pra vocês, então eu vou aproveitar que eu preciso cuidar das minhas unhas e vou gravar pra vocês, deixando todas as minhas melhores dicas na hora de fazer a unha. Lembrando que esse vídeo vai servir para ti que faz a tua própria unha sozinha em casa e também se tu é manicure iniciante, se tu é manicure, esse vídeo pode te ajudar e vai com certeza ter dicas valiosas para te ajudar a ter um acabamento mais bonito na hora de fazer as unhas. Espero muito, minhas lindonas, que vocês gostem. Se for nova por aqui, não esquece de te inscrever no botãozinho aqui embaixo, deixar o teu like e comentar para mim o que tu achou desse vídeo. Então, minhas lindonas, não se assustem, vou mostrar para vocês bem a real de como estavam as minhas unhas. Elas não estão sujas, tá? Eu sei que no vídeo parece que elas estão sujas, mas nunca eu ia aparecer com a unha suja aqui para vocês, né? Então, eu tava com esmalte escuro nas minhas unhas, então sempre fica aí, quem é manicure sabe que sempre fica esses cantinhos aí de esmalte em volta, grudados na cutícula, que parece sujeira. Então, eu vou começar cortando as minhas unhas, elas estavam detonadas, a gente tá em obra aqui em casa, e eu coloco a mão na massa, então eu acabei estragando bastante as minhas unhas. Então eu comecei cortando as minhas unhas com alicate de corte, sempre fazendo corte reto. Como vocês podem ver, as minhas unhas elas estavam bem desparelhas, então eu vim dando uma emparelhada nelas, sem cortar demais, porque senão acaba machucando. E eu gosto bastante de usar o alicate de corte para isso, porque eu consigo ter um corte já bem preciso, então eu não preciso lixar elas demais para dar o acabamento final. Se tu prefere cortador de unha, pode usar sem problema nenhum, mas muito cuidado para não arredondar as laterais da unha. A não ser, é claro, que tu queira um formato mais arredondado. Mas eu confesso para vocês que eu prefiro o alicate de corte, inclusive esse meu já é bem velhinho, mas ele é muito bom, então eu uso sempre ele quando eu vou emparelhar as minhas unhas. Depois de cortar as minhas unhas, eu venho para a parte de lixar. Eu vou utilizar essa lixa tradicional mesmo, o lado branquinho, que é o lado menos abrasivo, e vou deixar as minhas unhas bem quadradinhas, tá? Com a parte de cima bem retinha, que eu gosto bastante desse efeito. Como vocês podem ver, eu também tô fazendo a minha mão não dominante, no caso a mão direita, então algumas partes ali eu acabo movimentando a mão e não a lixa, que me ajuda a ter mais controle, já que essa é a minha mão não dominante. Eu faço dessa forma, e também uma dica bem bacana: se tu tem dificuldade, tenta movimentar a mão na hora de lixar, se tu não tiver tanta coordenação com a lixa. Então eu lixo a frente da minha unha, as laterais, e depois eu venho fazendo movimentos bem leves para tirar a ponta da unha, porque senão fica enganchando nas coisas e faz com que ela quebre com maior facilidade. E ela fica assim, quadradinha, com as pontinhas arredondadas, que eu gosto bastante, e eu vou fazer esse processo de lixar em todas as unhas. A minha unha do dedo indicador, vocês vão ver aí que ela é um problema, coitadinha, ela é tão feinha, ela é mais feinha que as outras aí. Então, eu tento dar uma atençãozinha a mais para deixar a minha unha do dedo indicador mais bonitinha. Eu não sei porquê, acho que isso é genética, mas a unha do dedo indicador ela é um pouquinho diferente das outras. Mas então, eu venho lixando ela da mesma forma, formato quadradinho, com as pontinhas arredondadas, sempre cuidando também para não afunilar demais as laterais. Eu só deixo essa lateral bem retinha para que a minha unha não lasque com tanta facilidade. Mas eu não afunilo demais, porque isso acaba tirando o formato natural da unha e acaba ficando feio. E aí eu venho fazendo esse movimento, vocês podem ver que eu mexo a minha mão, porque eu tenho um pouquinho de dificuldade para lixar, como eu disse para vocês, a mão não dominante. Eu vou deixar todas as minhas unhas nesse formato, quadradinha, mas com as laterais arredondadas, porque assim ela não quebra com tanta facilidade, não engancha nas coisas e eu consigo ter uma unha maior por mais tempo. Vou fazer esse processo então em todas as minhas unhas, vou deixar elas todas mais ou menos do mesmo tamanho, lembrando que eu não cuido muito para se elas vão estar exatamente no mesmo tamanho, eu só cuido para que elas estejam totalmente no mesmo formato, para ficar tudo bem uniforme.
Então, eu faço esse processo em todas as minhas unhas com bastante calma. Eu amo fazer isso, eu gosto de fazer com bastante calma para ficar perfeito. E aí, vocês vão ver como a unha já muda apenas lixando, olhem só. Elas estão todas lixadinhas no formato quadrado, com as pontinhas arredondadas. E aí, a gente vai para o próximo passo. Agora, eu quero mostrar para vocês a diferença que é da minha mão direita para a esquerda. A esquerda é a mão que eu faço os vídeos para vocês. Então, por consequência, elas estão sempre pintadas. O que não é o caso da mão direita, porque ela nem sempre está pintada. Então, olhem só como faz diferença o cuidado. A mão que eu cuido mais para gravar para vocês, ela tem as unhas mais fortes e mais resistentes, porque eu tenho mais cuidado. E já a minha mão direita eu uso para fazer tudo, serviço de casa, enfim, eu uso para tudo. E, consequentemente, ela é mais fragilizada. Bom, então vamos lá continuar o vídeo. Depois desse passo, eu venho com o creme esfoliante. Eu uso esse já faz bastante tempo. É um creme de farmácia mesmo, um esfoliante comum. E eu esfolio bastante as minhas mãos. Esse passo da esfoliação eu capricho bastante e vou fazendo esse movimento que vocês estão vendo aí, de enluvar bem uma mão na outra, porque isso remove totalmente as peles mortas. Também já logo de cara dá um aspecto melhor para a cutícula. A mão ela já fica mais macia, até a cor da mão muda, fica com uma cor mais saudável depois da esfoliação. Então eu adoro esfoliar as minhas mãos, acho que recupera super bem as mãos ressecadas também. Como vocês vão ver, eu fico muito tempo esfoliando até que o creme suma totalmente na minha mão e fique apenas as esferas de esfoliação. Depois de esfoliar bastante, é só enxaguar bem as mãos e aí a gente vai para o próximo passo, que é o amolecedor de cutículas. Então eu venho aplicando o meu amolecedor, que é esse da Farmax. Ele tem manteiga de murumuru que deixa as cutículas super bem hidratadas, eu gosto bastante. E fora que vem 100 ml nessa embalagem, então ela dura uma vida. Acho que eu tenho essa já faz uns 6, 7 meses e ainda tem bastante. Eu aplico bastante amolecedor de cutículas em cima das minhas unhas para que elas amoleçam bem. Aplico dessa forma em todas as unhas, em grande quantidade. E depois eu venho fazendo uma leve massagem para espalhar bem esse creme nas cutículas. E é importante que esse creme fique agindo por pelo menos 5 minutinhos, 7 minutinhos, porque é fundamental que a tua cutícula esteja bem molinha para te começar o processo de remoção. Porque retirar a cutícula ainda dura, ressecada, além de tirar o fio do teu alicate, também vai deixar aquele aspecto de cutícula toda repicada. Então, deixa esse creme agir, tu pode ir fazendo a outra mão, enquanto esse creme tá agindo, tu pode fazer o mesmo processo na outra mão, que é cortar as tuas unhas e lixar. Depois de deixar esse creme agir, a gente vem com a espátula empurrando bastante. É muito importante esse processo de empurrar as cutículas, não façam com pressa, porque apesar de muitas de vocês não saber, esse processo de empurrar as cutículas é muito importante mesmo que ele seja feito bem caprichado, porque assim a tua cutícula vai ficar em maior evidência e vai facilitar na hora da retirada, na hora de tu retirar ela mais inteirinha. Então eu venho com o alicate de um cantinho até o meio e do outro cantinho até o meio. Já tenho vários vídeos aqui no canal ensinando sobre cutícula, mas eu quero trazer mais um atualizado aqui para vocês, um passo a passo completo com dicas para tirar a cutícula com perfeição e ter um acabamento profissional. Então eu vou fazendo dessa forma aqui, sempre cuidando para tirar a cutícula o mais inteirinha possível, é como se eu estivesse recortando ela com uma tesoura mesmo. Então eu vou seguindo sempre uma linha. Depois eu venho, empurro mais um pouquinho e tiro as laterais, aquelas peles laterais, que eu também quero trazer um vídeo aqui para vocês. Sempre fica essas peles laterais e assim fica o acabamento final. Então, eu vou fazer esse processo de retirar as cutículas em todas as minhas unhas. Eu sempre capricho bastante na hora de empurrar, como eu disse para vocês, porque assim a cutícula fica mais levantadinha e facilita no acabamento e na retirada dela. Então, capricha bastante na hora de empurrar as cutículas. Não precisa colocar força, mas faz várias vezes esse movimento para que ela descole bem da tua unha. Depois eu venho novamente com a pontinha do alicate e vou de um cantinho até a metade, do outro cantinho até a metade. É muito importante, vocês vão notar aí no vídeo, que vocês tentem seguir uma linha de corte e dessa forma vocês vão conseguir retirar a cutícula mais inteirinha.
vocês vão ver que empurrando ela com bastante capricho, ela vai ficar ressaltada e muito mais fácil de enxergar. E fazendo dessa forma, ela sai bem mais inteirinha e o acabamento final fica mais bonito, até mesmo a hora da palitação fica mais fácil. Depois de tirar a primeira camada também, eu sempre molho bastante a minha cutícula, seco e empurro novamente para ver o que restou de cutícula para ser retirada ainda. Tem pessoas que têm mais de 2, 3 camadas de cutícula e tem algumas pessoas que vão ter apenas uma camada e essas peles laterais, que é o meu caso. Então, eu sempre venho refazendo esses cantinhos que incomodam bastante e retirando a segunda camada. Lembrando que a segunda camada, sim, ela sai mais picotadinha, isso é completamente normal. Então, eu fiz o mesmo processo em todas as minhas unhas. Se vocês quiserem vídeo de passo a passo completo, retirando as cutículas, é só deixar para mim aqui nos comentários que aí eu trago para vocês o manual completo da cutícula com acabamento profissional. Eu vou fazer alguns cortes nesse vídeo para que ele não fique tão longo, mas o processo que eu vou fazer de retirada de cutículas é o mesmo. Qualquer dúvida que tu tiver, deixa para mim aqui embaixo que eu vou te responder. E dependendo da tua dúvida, eu posso trazer uma resposta em vídeo para ti, que assim eu consigo explicar melhor. Também é interessante que vocês percebam que eu faço esse processo de retirada com bastante calma para conseguir tirar ela mais inteirinha. É como se eu estivesse seguindo uma linha, como eu disse para vocês, e dessa forma a gente consegue um acabamento mais bonito. Olhem só como ela sai mais inteirinha. E aí já fica com o desenho certinho ao redor da cutícula. A primeira camada é a camada que vai deixar esse desenho na tua unha mais perfeito, mais bonito e que vai dar aquele acabamento bem fundinho no final. Então, é bem importante tu te dedicar em tentar retirar essa primeira camada com bastante calma para tentar deixar esse desenho bem contornado ao redor da tua unha, que é isso que vai deixar o acabamento profissional. Depois, sempre vem molhando, empurra ela mais um pouquinho para ver o que restou de cutícula. Mas essa segunda camada que restou de cutícula, ela vai sim sempre sair mais picotada, porque é uma camada mais fininha e menos visível. O que vai influenciar vai ser a primeira camada ser retirada mais inteirinha. Essa minha unha do dedo indicador, ela tem essas pelinhas laterais que machucam e incomodam bastante. E eu vou trazer um vídeo para vocês mostrando como retirar com segurança essas peles laterais aqui, que são nada mais nada menos que cutículas, só que elas ficam meio que encravadinhas e isso acaba incomodando bastante. Então, eu vou trazer para vocês um vídeo demonstrando como tirar certinho, com bastante segurança e algumas técnicas, mas só para mostrar para vocês que eu também tenho essas peles e preciso retirar cada vez que eu faço as minhas unhas. Então, vou fazer esse processo aqui de limpeza, de empurrar a minha cutícula e vou retirar da mesma forma que eu fiz com as outras unhas. Então, minhas lindonas, eu fiz esse processo em todas as minhas unhas, como vocês podem ver, já deu outra cara, né? Somente o lixamento das unhas e a retirada das cutículas já deu outra cara nas unhas, elas ficaram muito melhores, né? Muito mais apresentáveis. Olhem só esse antes, nem parece a mesma mão, e olhem agora o depois apenas com o lixamento e a cutilagem das unhas. Então deu toda a diferença. E agora uma dica muito importante antes de começar a esmaltação é vir com algodão e removedor e retirar todo o resíduo de creme que possa ter em cima das tuas unhas. Se tu não fizer esse processo, podem acontecer as bolhas ou até mesmo o teu esmalte pode não durar tanto nas unhas, porque vai ter resíduo de creme e isso vai fazer com que o esmalte não fixe na tua unha. Depois de retirar todo o resíduo de creme das tuas unhas, é só passar a base ou fortalecedor da tua preferência. Eu tô testando esse, que é da Top Beauty, que é a base concreto. Ela é um endurecedor de unhas com formol e eu vou testar ele e depois eu vou trazer o resultado em vídeo para vocês. Então, eu vou passar 2 camadas desse fortalecedor nas minhas unhas, porque eu não vou esmaltar elas hoje com esmalte de cor. Apenas vou passar 2 camadas do fortalecedor e vou deixar secar e vou ficar com esse fortalecedor até o dia em que eu for fazer a minha unha novamente. Se precisar repassar ele para as minhas unhas não quebrar, eu vou fazer isso porque isso ajuda muito a manter as unhas mais saudáveis, sempre com uma base ou um fortalecedor. Eu sei que tem uma polêmica que diz que
as unhas precisam respirar, mas se a tua unha não tiver nenhum tipo de fungo, nenhum tipo de micose, ela pode sim ser mantida sempre esmaltada, inclusive isso vai ajudar as tuas unhas a se manterem sempre mais fortes e resistentes. E esse é o resultado final das unhas de hoje, minhas lindonas. Essas são as minhas unhas feitas, recuperadas. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se tu ficou com alguma dúvida, é só deixar pra mim aqui nos comentários. E se tu gostou da ideia desse vídeo, deixa o teu like. E se for nova por aqui, não esquece de se inscrever, ativar as notificações. E também, se tu quiser um conteúdo exclusivo, é só me seguir lá no meu Instagram, que eu vou deixar passando aqui pra vocês. Esse foi o nosso vídeo de hoje, com esse antes e depois das unhas recuperadas. Faz aí e depois me marca lá no Instagram, que eu quero ver o teu resultado também. Qualquer dúvida é só deixar pra mim. Um beijão, minhas lindonas, e até o nosso próximo vídeo. Tchau!